Olá, começando ao vivo, hoje 22 de abril de 2021. Vamos todos chegando. Niarcos, nosso convidado já está na sala. Perfeito, Niarcos, já recebi o seu vídeo aqui. Já estou convidando aqui para nossa sala. Aguardando conexão. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem, Niarcos? Oi, tudo bem? Tudo Tudo bem, ótimo. Guilherme? Tudo certo, graças a Deus. Eu te vejo, te ouço perfeitamente. Você também? Super, tudo tranquilo. Ótimo, deixa eu só posicionar aqui a câmera. Perfeito. E aí, bora lá? Bora lá. Ótimo, deixa eu só plotar uma tela aqui. Maravilha. Então, começando pontualmente 7h32, hoje, 22 de abril de 2021. Sejam todos muito bem-vindos à 30ª edição live de Diálogos Entre Nós. Hoje eu recebo, já começo dando as boas-vindas. Gratidão, Niarcos Pabares, por estar aqui nesse palco virtual. Super honrado. O prazer é meu, obrigado pelo convite. Imagina, eu que super agradeço. Começando então, eu sou o Guilherme Gobato, eu sou sócio fundador e especialista em diversidade e inclusão pela Diálogos Entre Nós, uma consultoria focada na interseccionalidade estratégica das pautas étnico-racial, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, gênero e geracional. Eu costumo dizer que o nós, que dá nome à minha marca consultiva, tem um duplo sentido. Nós, como primeira pessoa do plural, porque eu tenho certeza e muita esperança de que união e boas parcerias promovem muito mais equidade, igualdade e respeito em prol de mais inclusão de diversidades. E o nós também, com plural de nó, obstáculos, dificuldades, que se tornam pontos essenciais para que juntos e juntos possamos exatar rumo a mais inclusão de diversidades. Diálogos Entre Nós vem de uma trajetória de encontros presenciais em 2019, numa parceria de conteúdo, de colaboração com o Google for Startups em São Paulo e o poder da colaboração. 2020 foram 23 edições lives como essa, com 22 pessoas convidadas e narrativas plurais, como de fato a vida é. Tratamos de temas amplos como racismo religioso, racismo estrutural, ancestralidade, narrativas trans, de gênero, LGBTs e de pessoas com deficiência. Falamos de pessoas aliadas, falamos de carreiras, falamos de empresas e, fundamentalmente, da inclusão, do acolhimento, da equidade, da igualdade de acesso a diversas pessoas neste mundo corporativo. Todas as lives estão gravadas no @Gui_Gobato no Instagram ou no YouTube Diálogos Entre Nós. Então, novamente, esquentando os motores enquanto o pessoal vai chegando, recebo aqui Niarcos Pabalis, ele que é atualmente sócio-diretor da Pabalis Diversidade, para o tema desta noite, inclusão de diversidades em agendas globais. Niarcos, eu novamente agradeço o seu tempo, a sua agenda, que eu sei que está concorrida, sabemos por quê, muito em breve. E eu vou rapidamente me audiodescrever, caso tenha alguma pessoa cega ou com baixa visão nos acompanhando aqui. Aí eu passo a palavra para que você se apresente, por gentileza, e também se audiodescreva. Eu sou homem, eu me autodeclaro branco, cisgênero, gay, porque representatividade importa e muito, ainda mais num dia que a Assembleia Legislativa de São Paulo coloca um projeto de lei em votação, que foi postergado para a próxima semana, onde pessoas LGBTs seriam proibidas de figurarem em propagandas nesse estado de São Paulo, Brasil, mundo. Ou seja, representatividade importa e muito. Eu visto uma camiseta vermelha com um agasalho, que está muito frio aqui, cerca de uns 15 graus, vai cair mais a temperatura. Um óculos de grau, cabelo e barbas pretos curtos. Atrás de mim, uma janela de madeira. Niarcos, por gentileza, se apresente e igualmente se áudio descreva. Então, sou o Niarcos Pabalis Pombo, talvez muitos me conheçam pelo outro sobrenome que eu utilizava antes. Eu sou um homem, me autodeclaro como branco, cisgênero, gay,
Eu tenho barba escura, cabelo escuro. Eu estou numa sala que é clara, tem uma decoração meio espelhada atrás de mim. E sou um profissional de diversidade com muita paixão, muito orgulho, né? Que acredito muito em fazer um mundo melhor para todas as pessoas, né? E todos os tipos de diversidade, né? Todas as vertentes e até coisas que talvez não são muito discutidas hoje, né? Todas as visões e pensamentos. Então, isso é um pouquinho sobre mim. Falando um pouco, assim, bem breve da minha trajetória, sobre quem eu sou. Eu sou brasileiro, sou gaúcho, nasci em Porto Alegre. Quando eu tinha 3 anos, eu fui para o Uruguai, porque meu pai é uruguaio, e morei 10 anos em Montevidéu. Então, acho que desde cedo eu sempre tive um sentimento de ser brasileiro, me identifico como brasileiro, mas eu acho que mais do que isso, me identifico muito como latino-americano. E eu vejo aqui, tem alguns colegas que são de outros países, né, da Hispanoamérica, que estão acompanhando a nossa live, como o Ezequiel, por exemplo, que está aqui. Então, eu morei no Uruguai 10 anos, voltei para o Brasil, mas sempre me senti muito latino-americano, entendendo muito essa questão das diferenças culturais, que não é só falar um idioma diferente, né, mas que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Estudei ciência da computação, eu venho de uma família que tinha poucos recursos, onde minha mãe, um momento, ela me colocou na parede e falou assim: Olha, meu filho, ou tu passa na federal, ou tu não vai estudar. E aí eu fiquei com a corda no pescoço e passei, né? Fui até na primeira tentativa, fui, né, num curso difícil de passar, ciência da computação, na URGS, me formei. E eu acho que o motivo pelo qual eu escolhi computação era muito porque era meio que uma profissão do futuro, que dava dinheiro, a tecnologia. Eu não sei se necessariamente naquela época eu tinha muita consciência sobre se a minha vocação era a tecnologia. Mas eu sei que isso me abriu portas a trabalhar em multinacionais de tecnologia, em empresas, né, onde se falava vários idiomas, e tinha pessoas de várias culturas, que estava muito alinhado com a minha trajetória. Então, eu fui um dos primeiros funcionários de uma empresa que se chama ThoughtWorks, que é uma empresa que veio para o Brasil naquela época, tinha um monte de testes que tinha que fazer, enfim, eu sei que eu passei, não sei como, mas passei, fui um dos primeiros. A gente abriu o escritório em Porto Alegre, aí passou um tempo e eu sabia que eu queria muito trabalhar na SAP, era uma empresa que eu admirava muito, tinha ouvido falar muito bem dela e coloquei na minha cabeça que era SAP, entrei. Fiquei 10 anos trabalhando na SAP. No começo, eu fui muito trabalhando com a parte técnica, né, de desenvolvimento de software. E aí eu comecei como voluntário de diversidade, migrei para a área de diversidade e inclusão. Tive uma oportunidade muito única que era um projeto de 1 ano na Alemanha, onde eu fui um gerente de projetos global da SAP, onde eu era o gestor de todos os grupos de afinidade do mundo na SAP. Isso faz vários anos, né? Onde não tinha tanta estrutura, não era uma coisa tão popular que nem é agora. E depois disso eu criei a minha própria posição na SAP. Eu criei um business case para criarem uma posição na América Latina. Naquela época não existia nada nas regiões. E a gente sabe que nessas multinacionais o investimento sempre vai para a região da matriz, né? Então vai para os Estados Unidos ou para a Europa. Mas eu fiz aquele business case, né, com a cara e com a coragem, convenci um monte de gente que obviamente estavam me apoiando e eles decidiram, né, os executivos da empresa, criar a posição. E fiquei nessa posição por 5 anos de Head de Diversidade América Latina e Caribe. Claro que a SAP já tinha tinha uma fundação do que é diversidade, o que significava, mas aquilo talvez não era muito traduzido para uma região, né? Como é que a gente traduz uma estratégia global para o que significa na América Latina, né? Sabendo que as realidades são diferentes, né? Então, minha função foi muito isso. Primeiro, talvez, no primeiro momento na SAP foi colocar na boca do povo o que é diversidade, por que a gente fala nisso, por que é importante, por que precisa falar de orientação sexual, de raça no trabalho, então, e ficar conhecido como área também, né, mas também a área da diversidade.
criar muitos grupos de afinidade, mais de 30, né? Então, foram criados, eu acho que durante a minha liderança foram 32 capítulos, né, em diferentes países, diferentes dimensões, recortes de diversidade. E depois, no fim da minha liderança desses 5 anos, foi muito benchmarking, ganhar muito prêmio. Eu lembro que em 2019, no fim de 2019, na minha liderança, a SAP ganhou, eu acho que foram 22 prêmios específicos de diversidade e inclusão. E é claro que isso é uma conquista de toda a organização, né? De uma pessoa. Fui mais o que estava orquestrando, né, a sinfonia ali. Mas muita gente boa, enfim, muita gente que se encontrou, né, nessa área da diversidade. Eu acho que eu também fico muito orgulhoso de ter desenvolvido talento, né? Pessoas que começaram a se profissionalizar nessa área da diversidade. E aí eu resolvi aceitar um desafio para ser o diretor global da Wikimedia, que é uma ONG que dá apoio para a Wikipedia, né? Então esse site aí que a gente olha as informações, né? Enfim, e coloca, enfim. E para mim eu acho que o grande desafio era como latino, eu queria ser um dos latinos que liderava esses times globais. Eu acho que eu estava e estou um pouco cansado de que sempre essas lideranças são tomadas pelas pessoas, né, da Europa, dos Estados Unidos, o Canadá, enfim. Eu queria ser um dos latinos precursores, como eu também fui no meu momento na América Latina na área da diversidade, para liderar um time global. E ali eu tive um desafio bem legal. Fiquei um ano trabalhando na Wikimedia, que foi criar o time da diversidade, criar uma visão e criar uma estratégia, contratar gente de vários países. Eu tinha 3 funcionários, né? Um nos Estados Unidos, outro na Costa Rica, outro no Brasil. E, enfim, foi um desafio muito legal. E agora eu estou numa transição que nos próximas semanas eu já vou anunciar aí uma empresa super legal, global, enorme, assim, super conhecida. E eu vou estar trabalhando dentro do time global de diversidade, que era uma coisa que eu queria, né, da minha carreira. Então, isso é um pouquinho assim sobre a minha trajetória. Talvez as pessoas consigam entender um pouco da onde é que vem o meu raciocínio, a minha experiência. E estou super contente aí pelo convite e da possibilidade de poder estar conversando contigo, Guilherme. Para mim é fantástico, Niarcos. Para quem vou publicizar, né, o nosso contato pessoal e profissional se deu por essa trajetória de diversidade e inclusão, cerca de 3 anos atrás, né? E aqui eu até brindo, além do Ezequiel, seu colega da SAP, também passou por aqui, está conosco a Sueli Nascimento, né? Uma querida, também liderando a pauta por vezes de gênero, também racial Tem a na Bárbara SAP. também, estou vendo um monte de gente conhecida ali. Exatamente, né? Muita gente conhecida, muita turma, né? Como diz o querido Reinaldo Bulgarelli, né? E aí, Niarcos, é interessante, você fez esse voo panorâmico, né? Com uma carreira em diversidade, equidade, inclusão consolidada e ainda mais em expansão, a gente vai saber em breve. E aí, desses 10 ou 11 últimos anos, né, à frente da SAP, da Wikimedia Foundation, você já trouxe um voo panorâmico. Eu queria que você também brindasse alguns casos mais específicos de como você entende esta questão estratégica, né, de olharmos para temas globais em diversidade, em equidade, em inclusão, e projetando as habilidades em assuntos e realidades regionais, né? América Latina, por exemplo, e Brasil em particular, né? Como partir do global e olhar Uhum. para regiões, ou mesmo para países, especificamente com base em suas trajetórias pessoal e profissional. Por gentileza, Niarcos. Sim, eu acho que assim, o conceito de diversidade, né? A gente tem algumas palavrinhas assim que estão vindo cada vez mais fortes no mercado, principalmente no exterior, mas eu acho que talvez usando as mesmas palavras ou não é o que a gente acaba trabalhando, né? Que é a diversidade, que é quão representado a gente está naquela organização. Então, se eu tenho negros, se eu tenho gays, pessoas trans, enfim, são os números, né? Contando os números. A equidade, então, ter processos justos, ou seja, ter justiça. Então, por exemplo, se eu vou recrutar alguém, saber que realmente todo mundo está tendo a mesma chance, ou que aquele processo de recrutamento ele tem menos vieses do que ele poderia ter, né, tradicionalmente. Então, essa parte da justiça que se chama muito de equidade.
Uhum. Aí tem a inclusão, ou inclusão e pertencimento, né, que são as duas palavrinhas ali, que é muito sobre como as pessoas podem se sentir parte, né? Então, tem aquela frase até da Verna Myers, né, que é a Chief Diversity Officer do Netflix, né, que quando eu vou numa dança, assim, né, eu chamo alguém para dançar é inclusão, mas a pessoa levantar e dançar sozinha é o pertencimento. Então, o que a gente quer, como cria esse ambiente onde eu me empodero e vou lá e faço e aconteço porque eu pertenço e não porque alguém me deu uma autorização para isso acontecer. Então, eu acho que essas quatro palavrinhas, as organizações elas vão ter interpretações um pouco diferentes ou, enfim, mas no geral elas são muito parecidas, né, no que é. A forma como eu interpreto e que nas organizações que eu trabalhei funciona desse jeito é que diversidade ela não é só apenas sobre essas caixinhas que a gente acaba falando muito, né? Então, por exemplo, eu como homem gay, né, LGBT, né? Mas é também sobre a minha forma de aprender, né? Por exemplo, se eu aprendo mais lendo ou fazendo, né? Ou ouvindo alguém, ou por vídeos, ou é, por exemplo, a minha religião, ou é, por exemplo, se eu já estava acostumado a trabalhar de casa ou não, é se eu tenho filhos, enfim, todas essas diferentes características, elas são a diversidade. O que acaba acontecendo é que quando a gente, no ambiente organizacional, vai trabalhar com algumas dessas características, a gente acaba escolhendo algumas para fazer alguns projetos. Então aí surge essa questão da diversidade LGBT, a questão de identidade de gênero, a questão das gerações, a questão étnico-racial, e depende muito do contexto, ou seja, qual é a organização, a empresa, né, e qual é o lugar, a geografia onde eu estou, que vai ter assuntos que vão ser mais ou menos prioritários. Mas eu acho que é importante dizer que não é porque se trabalhe com algumas coisas que as outras também não são importantes, né? Tudo é diversidade. Por isso eu acho que uma coisa que sempre acompanha a minha carreira é representar todos, né? Então, não é só sobre representar um grupo, mas é sobre representar todos esses pontos de vista para que eles estejam em harmonia e entrar num consenso do como é que pode tudo ser mais justo, né? Então, agora respondendo mais concretamente, né, a tua pergunta, como é que a gente traduz nessa estratégia global, eu acho que tem que olhar um pouco assim para a demografia, né, do mercado, o que para aquele mercado faz mais sentido. Então, vamos lá, por exemplo, se eu estou num país que nem o Brasil, onde eu tenho mais da metade da população, né, que não são brancas, né, então eu preciso, isso, aí eu tenho um dado, não um fato. Então ali, se eu não tenho essas pessoas representadas, essa demografia representada dentro de uma organização, eu posso vir ter um problema grande. E é interessante também que tem que ter os recortes, né? Não é só eu ter esse número representado, né, 56%. Ele também tem que estar distribuído de uma, né, uniformemente, né, nos times de liderança, nas diferentes linhas de negócio, enfim. Agora, se eu pego essa mesma temática, né, racial, por exemplo, e eu vou para um país que nem a Argentina, por exemplo, onde não tem essa representatividade de pessoas negras, né, uh, tem indígenas, mas não tem negras, talvez não é a mesma coisa. Talvez esse assunto ele não vai ser a principal pauta da Argentina, porque vai ter outras. Talvez na Argentina eu vou fazer mais programas voltados aos indígenas, por exemplo, né? E não à população negra. Então a gente sempre tem que olhar qual é o contexto que a gente está trabalhando. Então, assim, na minha experiência, que ela foi muito focada num começo, né, a nível global, depois eu voltei à América Latina e depois global de novo, eu consegui ver muitas diferenças do até a mesma temática, como é que ela se trabalha de uma forma diferente. Um grande exemplo disso é uma querida amiga minha, Carolina Vaccaro, né, que eu aprendi muito com ela sobre o tema de gênero. Por exemplo, o tema de gênero, se a gente olha como o europeu trabalha, é muito sobre a igualdade, né? Sobre a justiça dos processos seletivos, sobre como é que eu garanto oportunidades iguais. Mas aí a gente vai para uma América Latina e a gente fala de temas como violência de gênero. Então, são realidades muito diferentes que a gente passa na América Latina comparado com a Europa, ou talvez com uma Alemanha, uma França, enfim, dependendo do lugar. Então, a gente tem que interpretar, às vezes é o mesmo assunto, mas a forma que a gente trabalha, ela vai ser diferente.
E aí tem várias nuances, por exemplo, assim, culturalmente tem vários, né, estudiosos que falam modelos diferentes do que é cultura e como a cultura, ela, quais são essas dimensões, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de usar um modelo que foi feito pela GlobeSmart, que pega a cultura e divide em dimensões, né? Então, uma das dimensões, por exemplo, é independência e interdependência, né? Um grupo ele pode ser mais, as pessoas podem ser mais interdependentes, ou seja, eu gosto de trabalhar mais com um grupo, validar as minhas ideias no grupo, pedir opinião, ver o que as pessoas acham, prezar muito a harmonia do grupo. E também tem o oposto disso seria uma independência. Eu vou fazer a tarefa de acordo com aquilo que eu acho. Então, às vezes, a gente pega o mesmo assunto, por exemplo, gênero, e a forma como o americano vai trabalhar gênero, ele é muito mais independente. E a forma que o brasileiro vai trabalhar, os latinos em geral, vai ser mais interdependente. O que significa isso na prática? Significa que nós vamos gostar mais de coisas em grupo, eventos sociais, dialogar, conversar com os outros, ouvir história, falar a opinião um do outro, olhar na cara das pessoas, abraçar, tocar. E essa forma de trabalhar, ela não vai funcionar em geral, tá? Nos Estados Unidos, porque lá é mais sobre independência, né? Então lá a gente vai ver mais, por exemplo, ações pontuais e concretas em qual é o processo para eu diminuir a disparidade do pagamento salarial entre homens e mulheres, qual é o processo, análise. E são formas, né? Então não existe certo ou errado, a gente tem que entender um pouco que o contexto é que existem diferentes formas dependendo de onde a gente está e da organização que a gente está trabalhando. Faz sentido para quem está Faz nos todo, assistindo? Faz todo sentido, pessoal. Embora eu tenha esquecido, comentários, perguntas são muito bem-vindos. Tem uma caixinha de interrogação que por vezes pode facilitar para que eu não me perca na timeline, mas soltem aqui na timeline, soltem na caixinha de interrogação e eu encaminho as perguntas para o Niarcos ao longo do nosso encontro. E é interessante, Niarcos, quando você trouxe essa questão de, em termos de Europa, né, a questão de gênero, é muito mais para a igualdade de gênero. Isso me lembra de um estudo que eu fiz, acho que uns 4 anos atrás, sobre a questão da licença parental na Suécia, né, um modelo desde a década de 70. Hoje, são em torno de 420 dias compartilhados entre os dois genitores, ou os dois pais, ou as duas mães, ou o pai e a mãe. Né? Então, isso, na verdade, é algo que faz muito sentido e avanços sociais naquela realidade sueca, né? Contrastando aqui, como você bem trouxe, uma questão de violência de gênero, né? Muito além de uma igualdade, é uma questão de equidade, de sobrevivência de gênero aqui no Brasil. E também me leva a lembrar, acho que 3 semanas atrás, aqui mesmo nesse palco virtual, eu recebi a nossa colega Luísa Nunes, que é gerente de diversidade e inclusão Latam no Facebook, e ela disse que, por vezes, ela tem que, obviamente, né, que tropicalizar algumas estratégias globais do Facebook, que vem de Londres, que vem de Nova York, que vem de algumas outras partes da Europa, e que, por vezes, ela tem que mostrar por A mais B que a seleção de talentos, por exemplo, tem que considerar talentos de 25 anos, de 26 anos, né, se formando da faculdade, tem que considerar talentos que não têm necessariamente uma proficiência na língua inglesa, como, de fato, a matriz, as diretrizes globais do Facebook exigem, né? Então, de certa forma, é customizar e adaptar para realidades locais e regionais do Brasil e América Latina. E aí, no caso, Niarco, o que me leva também para essa próxima reflexão que eu vou te pedir, que é você pensando nessas dificuldades da sua carreira corporativa em diversidade e inclusão e também das oportunidades ao liderar agendas globais dentre as últimas empresas que você colaborou em muito. Quais oportunidades e dificuldades você traria, você elencaria como, digamos, memoráveis aqui para este palco virtual? Por gentileza. Sim, eu acho assim que quando eu comecei a trabalhar com esse assunto da diversidade global, né, e também, né, no contexto latino-americano, para mim o primeiro aprendizado foi realmente como navegar nessas diferentes culturas, né? Então eu lembro até uma história que eu queria contar. Uma vez eu estava trabalhando com uma colega alemã
E eu pedi ajuda dela, né? Era um assunto que eu não dominava, ela dominava muito, não a conhecia. Aí eu pedi ajuda para ela, ela me ensinou como é que fazia, como é que resolvia a questão que eu perguntei para ela. E o trabalho era ajudar um cliente a resolver um problema no sistema. Quando essa colega minha, da mesma organização, me ensinou a resposta, me disse o que poderia ser aquela funcionalidade que eu perguntei, eu me dei conta que aquilo nada tinha a ver com a resposta do cliente, né? No fim, eu consegui ver o que o cliente precisava, que era uma coisa nada a ver com o que eu estava pensando inicialmente. O cliente ficou contente, deu nota máxima, fechou. E aí eu recebo um e-mail da minha colega alemã e ela me pergunta assim: por que você fez eu perder o meu tempo, sendo que a resposta que eu te dei nada tem a ver com o que o cliente queria? E aí eu fiquei no começo, meu Deus, ela me odeia, vou ser demitido. E na verdade eu vi que era uma questão cultural ali. Então, eu acho que um grande aprendizado ali, respondendo a tua pergunta, né, é entender um pouco por que as pessoas trabalham dessa forma, de onde é que vem entender a cultura para depois começar a ver as oportunidades que a gente tem, né? Eu acho que talvez no Brasil, olhando mais para oportunidades ou na América Latina, a gente ainda está numa onda muito de discutir o problema. A gente fala muito sobre o que é diversidade, por que isso importa. E eu acho que também, por causa dessa cultura mais interdependente que tem na América Latina como um todo, as pessoas gostam muito de dar a sua opinião, né? É muito comum, assim, quando a gente vê num evento de diversidade, por exemplo, no Brasil, que as pessoas levantam a mão, mas não é para fazer uma pergunta, é para contar um caso de uma história que aconteceu com a avó, do primo, porque as pessoas elas querem participar, esse senso de interdependência. Eu acho que uma oportunidade que tem ali que eu vejo é muito, talvez, sistematizar um pouco, tá, qual é a solução que a gente quer dar desse problema. Eu acho que eu noto que ainda falta um pouco isso, assim. Entender que sim, estamos num país que é uma sociedade que é racista, a gente tem diferenças salariais de homens e de mulheres, a gente tem homofobia, mas e aí? O que a gente faz com isso? E eu noto que ainda no geral, não estou dizendo que é todo mundo, acho que tem muita gente que trabalha realmente sistematicamente numa solução, com métricas e, né? Mas no geral, a gente ainda está nessa vibe de vamos discutir por que isso importa, né? Eu acho que o contexto da pandemia ela também trouxe duas vertentes, né? Ou diversidade importa muito, porque é uma coisa super importante, super crítica, ou diversidade não importa nada e vamos tirar todos os recursos. Então, eu vejo muitas empresas também fazendo esse movimento, né? Algumas elas estão apoiando mais e tem algumas posições de diversidade no mercado. Acho que no Brasil, olhando bem objetivamente, são posições mais júniores, então é posição assim, assistente, analista. A gente ainda não vê essas posições grandes, né? Vice-presidente de diversidade no Brasil. Acho que sim vai ter um momento que vai ter. Mas acho que a sociedade ela está evoluindo no Brasil. Então acho que uma oportunidade aí que tem muito é isso, sistematizar, é pensar mais na solução. Eu acho que teve muita gente no Brasil, por exemplo, o Reinaldo Bulgarelli, que orquestrou um movimento muito forte, né? Então, assim, sair um pouco dessa questão do se queixar e do, né? Mas tá, vamos fazer, o que que a gente faz? Criar conexões e laços, né? Então, acho que isso, com certeza, o que eu vejo de fora é a maior oportunidade que nós temos agora no Brasil. Fantástico, Niarcos. Tem sido, para além de um encontro, um palco virtual, uma live, realmente uma aula magna. Eu fico muito feliz de contar com você, com as suas narrativas, para esse tema que eu sempre quis trazer aqui para o Diálogos, bem específico sobre agendas globais, diversidade e inclusão. E, assim, gente, eu tenho que chamar o Niarcos e topou, bate pronto. E é interessante, Niarcos, quando você traz essa questão de
certa maturidade da discussão em diversidade e inclusão aqui nesse país, que é o país de maior população negra fora da África, trata apenas da Nigéria, né? A gente aqui trata muito da conscientização, explicar o beabá, falar em racismo reverso, uma coisa que nem unicórnio, né? Racismo reverso, unicórnio, e unicórnio não existe, né? Uma coisa é mágica, outra coisa é trágica, né? E aí passa muito também pela questão da própria maturidade corporativa, das vagas que você bem trouxe, né? São vagas ali entre pleno e sênior, são algumas poucas posições de destaque em fomento, né? Que possam olhar de uma maneira estratégica para a operação nacional com impactos na América Latina. E aí, falando sobre Brasil, América Latina e mundo, né? Se pensar global e agir local, né? Por exemplo, qual é o ponto que eu quero trazer? E você, de certa forma, trouxe, eu gostaria que aterrizasse junto aqui. Pessoas brancas, por exemplo, autodeclaradas brancas no Brasil, não são necessariamente lidas ou entendidas ou compreendidas como brancas, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Nós lá nós somos ou latinos ou hispânicos, mas não necessariamente pessoas brancas que nos autodeclaramos aqui neste país, né? Como é que você lidou, então, liderando agendas globais, com este fato, né, que diz Uhum. respeito aos conceitos de alguns grupos minorizados que fazem sentido aqui, no Brasil, por exemplo, mas não necessariamente carregam em si o mesmo significado e história em outros países ou regiões como a América Latina, o Caribe, os Estados Unidos, ou Europa, por exemplo, em maior ou menor grau que você já atuou nessas posições. Você pode trazer alguns Sim, exemplos desse dia a dia? sim. Acho que primeiro é importante falar assim que como profissional de diversidade, a gente sempre é um generalista. Então, assim, é impossível qualquer profissional de diversidade ter todas as visões, as óticas, todo o conhecimento. Então, eu vejo muito o papel do profissional de diversidade como uma pessoa que vai orquestrar e vai unir esses diferentes pedaços. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente vai falar dessa agenda racial, é claro que eu posso muito bem falar da minha ótica, da minha visão e de como eu enxergo o mundo, mas não necessariamente de como a pessoa que está, sei lá, em Israel, na Rússia, na Austrália, vai ver. É impossível. Mas eu, como profissional de diversidade, o que eu posso fazer é criar sistemáticas para que essas vozes sejam ouvidas, né? Então, falando um pouco da minha experiência com isso, eu acho que um exemplo muito curioso é o Super Bowl, por exemplo. A gente teve o Super Bowl que teve a Shakira e a Jennifer Lopez. E quando a gente via nos Estados Unidos como elas eram apresentadas, eram as latinas. E eu pensava, mas gente, mas não tem nada a ver uma Jennifer Lopez com uma Shakira. Por quê? Porque uma Shakira, por exemplo, ela nasceu e foi criada e morou até certo momento na Colômbia ou na América Latina. Então ela tem uma vivência de mundo que é o que é, por exemplo, estar na Colômbia e faltar água, faltar luz, não ter o transporte público, né? E aí a gente vê uma Jennifer Lopez que ela é nascida nos Estados Unidos, ela é americana, filha de porto-riquenhos, então ela etnicamente ela vem com essa herança, né, latina, mas ela é uma americana, né? Então, na cabeça do americano, a Shakira e a Jennifer Lopez são latinas, e é isso. Elas não são brancas, elas são latinas. Quando a gente olha num outro contexto, por exemplo, eu, por exemplo, com um olhar latino-americano, para mim a Jennifer Lopez ela é americana. E para mim a Shakira seria uma latina. Mas é claro que depende muito como que as pessoas vão se classificar e tal, enfim, né? Então, mas aí também tem toda uma questão econômica, né? Que faz um evento para latinos, então todos que podem se autodeclarar como latinos vão lá e vão participar. E aí, isso, eu acho que no sistema assim, corporativo, eu vejo muito, assim, eu trabalhei muito com gente, por exemplo, que, por exemplo, eu lancei o programa Autism at Work na América Latina, né, que era um programa, junto com meus colegas da SAP, que a gente contratava pessoas no espectro autista. E uma das pessoas que nos ajudava, ela se autodeclarava mexicana. Então, beleza, Mexicano. mexicana e tal. Bom, e aí, quando eu vou lançar esse programa no México, a pessoa não entendia a realidade mexicana. E eu não estava entendendo como, tá, mas se tu é mexicano, como é que. E aí eu fui entender que, na verdade, essa pessoa era americana,
com pais mexicanos. E essa pessoa nunca morou no México. Essa pessoa não sabe as dificuldades do dia a dia que se passa no México. Então, você tá, tudo bem. Então, essa pessoa se autodeclara como mexicana lá naquele contexto americano. Mas para o meu projeto que eu estou fazendo aqui, ela não é uma mexicana. Essa pessoa ela não tem essas vivências que eu precisaria para me apoiar nesse tipo de projeto. Então, ali é um claro exemplo, né? Ou até mesmo assim, o que que é ser latino, né? É uma coisa muito ampla e genérica, né? O que que é ser brasileiro, né? Eu acho que também uma observação que eu tenho feito muito assim, nesses últimos anos é que na América Latina, como um todo, eu acho, a gente esquece muito do nosso passado e as nossas origens, né? Então, até pouco tempo atrás, por exemplo, eu me identificaria, eu sou brasileiro, né? Mas eu não saberia muito bem de onde é que vem a cultura da minha família, né? E aí Uhum. pesquisando, indo, né, na árvore genealógica e vendo, eu comecei a ver, não, é só um pouquinho, eu tenho um monte de influência açoriana, de Portugal, e um monte de influência lituana, né, europeia. E como é que isso se preservou ou não se preservou na parte étnica, né? E por que que eu estou falando isso? Porque nos Estados Unidos, quando a gente fala de raça e de etnia, são duas coisas bem diferentes, né? Então, assim, eu me declaro racialmente, né? Aí eles, nos Estados Unidos, por exemplo, têm as categorias, né? Cada país tem suas categorias, mas etnicamente eles também têm outras categorias. Então, é muito possível que, por exemplo, nos Estados Unidos, eu possa ser uma mulher que é americana etnicamente, mas origem racial japonesa. E essas denominações acontecem muito, mas já no Brasil não. No Brasil a gente fica como o brasileiro, né? Uhum. Independente do. Então acho que a gente está num movimento muito de entender a nossa identidade, de redescobrir essa nossa identidade, tanto na questão racial. Então, por exemplo, eu me identifico, né, como branco, pardo, negro, indígena, enfim, ou até questão étnica, né? Tá, eu sou brasileiro, mas antes disso, eu sou o quê? Eu sou italiano? Eu sou português, né? Qual é a influência que vem na minha vida? Então, eu acho que tem muito disso. Falando um pouco das diferenças assim raciais, e eu não sou um especialista no tema racial, sou um generalista de diversidade, mas as coisas que eu aprendi nessa jornada, né, ah, na minha evolução, né, na minha construção aí para aprender mais sobre o tema racial, é que nos Estados Unidos o racismo ele acontece muito por lei, né? Então assim, se eu fosse negro, eu deveria levantar e dar meu lugar para o branco sentar. Então tinha leis que me forçavam, como sociedade, eu não poderia casar se eu fosse negro com uma pessoa branca, enfim. Então é muito por lei, a legislação. Quando a gente olha no Brasil, é velado. Então, por exemplo, assim, eu não teria uma lei ali que me forçasse, por exemplo, eu não posso casar um branco e um negro, mas a minha família vai falar sobre isso, e a minha família vai fazer comentários e vai ter preconceito. Então, como são formas diferentes do racismo, um é mais pela legislação e outro mais pelos costumes, a forma de combater esse racismo ele também tem que ser diferente, né? Eu até diria que é muito complicado no Brasil porque é tudo muito velado, tudo muito sutil, né? Então, essas são as grandes diferenças que eu vejo no nível global. Então, por exemplo, se a gente está num contexto onde tem numa empresa que tem uma sede americana, como houve uma segregação maior nos Estados Unidos, por exemplo, assim, lá eu tenho os bairros que são majoritariamente de negros, né? E tem universidades que são historicamente para pretos. Então, eu tenho uma certa estrutura ou dinâmica que não existe no Brasil, né? Então, é muito mais comum no Brasil, até porque são mais de 56% da população, né? É o que eles chamam de people of color, né? Não são brancas, são negras. A gente também tem uma miscigenação, tem um espectro muito maior, né, do que Uhum. tem nos Uhum. Estados Unidos. Então, acaba sendo uma realidade muito diferente. E quando a gente está nesse ambiente organizacional, como é que eu explico para uma matriz, por exemplo, seja ela americana, que aqueles projetos antirracistas
clássicos que funcionam muito bem nos Estados Unidos, eles não necessariamente vão funcionar no contexto brasileiro. Então é um grande desafio. Sim, sim, é. E onde há desafios, há também tremendas oportunidades. E falando em offline, em contatos anteriores com você, né? Você bem pontuou sobre o que foi, né? Estar numa empresa americana, a Wikimedia Foundation, naquele turbilhão de emoções que vai completar um ano, que foi julgado essa semana, que foi a morte, a execução de George Floyd nos Estados Unidos, né? E aí até pegando alguns ganchos no que você bem pontuou agora de aspectos raciais, eu te perguntaria, você passou neste ano 2020 na Wikimedia Foundation liderando a agenda global, teve este fato de George Floyd nos Estados Unidos, né, um país onde tem 13% de pessoas autodeclaradas negras, contrastando aqui com 56% no Brasil, né, de maioria quantitativa negra, né? Então, como é que foi liderar essa pauta frente a uma mobilização massiva e mundo afora, também de muita conscientização racial a partir da execução de George Floyd? O que você, então, pessoal e profissionalmente pôde aprender, né, vivenciando exatamente, diariamente, esta questão racial a partir do epicentro dos Estados Unidos? Eu acho que qualquer profissional de diversidade que trabalhou nessa época aprendeu muito, né? E teve conceitos mudados, enfim. Eu acho que para mim teve muito aprendizado, assim. Eu acho que existe um conflito nos profissionais de diversidade na forma como a gente trabalha a diversidade. Porque, num ponto, a gente quer não colocar uma carga nesses grupos minorizados, né? Então, assim, eu não quero que uma pessoa negra tenha que me ensinar como ser antirracista, né? Então, ou qualquer, né, levando para outros tipos de diversidade, né? Não quero que qualquer tipo de pessoa tenha que me explicar como é que é a realidade dela. Então, ali existe, mas existe um conflito também que é impossível eu não ter uma sistemática onde eu preciso ouvir essas vozes para entender como é que eu vou melhor servir essa organização. E aí existe uma linha muito complicada que tem que saber navegar. Então, eu não quero sobrecarregar, mas eu também preciso ouvir. Porque uma coisa talvez assim, até na mesma geografia e tal, o que as pessoas precisam são coisas diferentes, né? Então, assim, eu posso ser brasileiro, homem, gay, que as minhas necessidades elas vão ser totalmente diferentes de uma pessoa que também é brasileira, homem, gay. Então, eu preciso que essa pessoa, não é que ela me ensine, mas que ela exista um canal para demonstrar isso para uma organização, tá? Então, eu acho que o maior desafio de um profissional de diversidade na questão racial, né, que vem acontecendo há muito tempo, mas né, essa tragédia do George Floyd, foi como saber qual é a linha que é muito tênue de como é que eu faço uma estratégia que é mais antirracista, mas ao mesmo tempo sabendo se essa estratégia ela está sendo eficiente, né? Então foi bem complicado. E eu acho que nos Estados Unidos, que para mim também é um aprendizado, como é uma cultura mais independente, as pessoas elas não querem colaborar tanto com o tema da diversidade. Elas esperam que é diferente, assim, elas esperam mais uma caixinha, né? Tipo, eu quero que tu me dê uma solução e é isso. Quando no Brasil, se a gente faz isso, as pessoas se sentem ofendidas, porque as pessoas elas querem participar, querem falar. É que nem quando tem uma palestra de diversidade, a pessoa levanta, não é para fazer uma pergunta, é para falar um caso que aconteceu com ela. Então, isso também para mim foi um grande aprendizado. Como brasileiro, entender como essa questão cultural num contexto americano, que é mais independente, o que é esperado de um profissional de diversidade ali, né? E eu acho que assim, que não existe nessa área da diversidade um certo ou um errado. Eu acho que tudo vai mudando constantemente. O que hoje a gente fez que funcionou já não é o que vai funcionar amanhã. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade e não achar que aquela estratégia que deu certo ou que talvez hoje eu faria seria diferente, talvez ela também não daria certo. Então, é muita resiliência, né? É como se a gente estivesse navegando ali num barquinho e o meu objetivo é que o barco não afunde, mas vamos lá, vamos para frente. Um pouco disso, assim, é o meu aprendizado. Acho que foi
foi e é, né? É muito tenso, mas também é uma oportunidade, né? Eu acho que agora, quantas coisas, eu acho que todos esses grupos minorizados, eles trazem aprendizado para os outros grupos, né? Uhum. Entre si. Acho que se a gente olha, por exemplo, o grupo LGBT, a gente aprendeu muito sobre, não sei em português como falar, allyship, né? Como que os aliados vão nos Sim. ajudar. Eu acho que a comunidade LGBT fez isso sensacionalmente, né? Eu acho que agora toda essa questão do George Floyd está trazendo uma visibilidade que tem um ponto positivo, né? Uma pauta que está sendo discutida mais, as pessoas refletem mais sobre isso. Então, enfim, vamos tentar aprender com cada coisa que acontece e tentar fazer com que a sociedade vá evoluindo pouco a pouco. Sim, fantástico, Niarcos. Até porque nesse tsunami racial, né, quando nós olhamos para o Brasil, que tem desigualdades raciais, sociais, assim, estruturais, não por acaso, a gente chama aqui no Brasil de racismo estrutural, né? Então, quando nós somos abatidos por um fato de George Floyd nos Estados Unidos, a gente tem primeiramente que pensar em coesão e coerência, né? Nós dormimos antirracistas e 26 de maio do ano passado, por exemplo, o Brasil acordou, nós dormimos racistas, desculpe, e o Brasil acordou no dia seguinte antirracista, né? Então a gente olha com uma lente da diversidade, da equidade, da inclusão, e aí percebe, né, que é uma jornada para nós aprendermos a desaprender, a abrirmos mão de posturas racistas, machistas, LGBT transfóbicas, capacitistas e por aí vai, né? E que não dá para dormir preconceituoso e acordar antipreconceituoso, né? E as empresas, é claro, né, CNPJs feitos por CPFs, sustentados por CPFs que abraçam em maior ou menor grau a cultura, também refletem isso, né? Então tem toda uma questão de maturidade, de jornada, e você bem trouxe essas questões de compreender global e local e ver as nuances desses assuntos e pilares estratégicos em diversidade e inclusão em negócios transnacionais, né? E aqui eu já deixo um convite a todos e todas, né? Excepcionalmente hoje, quinta-feira, onde foi feriado, as lives da Diálogos Entre Nós ocorrem às quartas-feiras, 7h30 da noite. E quarta-feira que vem temos também um assunto de protagonismo de carreiras negras, né? Com Daniela Pio, atualmente gerente sênior, head de diversidade e inclusão e talent acquisition, América Latina, na John Deere, aqui no Brasil. E aí estão todos convidados, dia 28 de abril, quarta-feira, 7h30. E, Niarcos, tem até um comentário aqui, antes de eu encaminhar uma outra questão. Ela foi feita há cerca de uns 20 minutos atrás, você já endereçou com o exemplo do autismo at work na SAP, sobre a questão de pessoas com deficiência em agendas globais. Se você puder trazer talvez alguma experiência sobre diversidade geracional, se você atuou nesse desafio, né? E aí eu já me encaminho a outra questão. Essa pergunta é da Marisa, que nos acompanha aqui há um bom tempo. Sim, olha, eu nunca trabalhei em um programa específico para as gerações. Eu trabalhei com criar treinamentos para falar sobre a questão geracional e também tentar criar sistemas onde a questão geracional fosse menos impactada. Então, por exemplo, assim, se eu vou ver um currículo, não me interessa a idade da pessoa, me interessa saber quais são as habilidades que essa pessoa tem. Então, o fato de eu ter sistematicamente remover a idade, o ano de nascimento ou a foto de uma pessoa vai acabar impactando na questão geracional. Eu também trabalhei muito com programas mais na questão de talentos, mentoria entre talentos mais maduros e mais novos. Então, e aí tem várias, né, questões, por exemplo, assim, é muito interessante saber que essas gerações, né, o que que é um millennial, o que que é um baby boomer, ela vai variar muito de geografia para geografia e de sociedade para sociedade. Então, por exemplo, assim, uma geração, né, que está acostumada com o celular, né, um millennial lá, que pega o celular e tudo muito imediato, muito rápido. Eu quero falar com uma pessoa na Holanda na hora, oi, a pessoa me responde tudo bem, e aí eu sigo conversando. Então, eu nasci num ano, né, tal, e aí eu sou considerado millennial e eu, da minha sociedade no Brasil, tenho acesso ao meu iPhone e tal.
Mas tem sociedades no mundo onde a pessoa que nasceu no mesmo ano que eu, com a minha idade, ela não vai ter um telefone celular. Então ela não vai saber o que que é esse imediatismo. Então, talvez eu vou ter características que eu quero tudo rápido na hora que eu quero, tudo imediato, não vou ser resiliente. E aquela pessoa que nasceu na mesma época que eu, que tem a mesma idade, mas que está num contexto diferente, ela vai ter outras questões. Então é importante falar que essa questão geracional, a gente não pode olhar só para a questão da idade, né, do número, né? A gente tem que olhar muito nas características que aqueles grupos trazem, né? O que que é importante, né, naquele grupo? É estabilidade? É ter um plano de carreira? É aprender a desenvolver resiliência? Então, nesses aspectos, em como melhorar, né, essas habilidades, desenvolver. Com certeza eu trabalhei para várias gerações. Mas uma coisa que eu gostaria muito de ter feito, que eu vi várias empresas no mercado fazendo, algumas, né, é questão de contratação de talentos mais maduros, enfim. Então, não fiz, mas a minha experiência que eu poderia compartilhar é essa, né, mais voltado às habilidades, a entender que dependendo do contexto, as gerações elas não podem ser colocadas numa mesma caixinha e elas têm Sim. características diferentes. Né? E também é novamente fantástico que você trouxe a partir das suas visões e bagagens profissionais e pessoais, né, Arcos, de que assim, talentos não tem idade, não tem cor, não tem raça, etnia, não tem gênero, não tem orientação sexual, não tem identidade sexual, não tem capacidade, perdão, não tem a deficiência como atributos dos marcadores sociais da diferença. São talentos, são pessoas antes de qualquer recorte didático, social, histórico, que a gente dê como profissionais especialistas em diversidade. Então é interessante entendermos, né, irmos tirando os véus das desigualdades que são construídas em sociedade, né, e acerca de podermos celebrar de fato as 7 bilhões e 800 milhões de diversidades num pequeno planeta de um sistema que nós chamamos de Terra, né? Mas talvez os nossos colegas do espaço sequer a conheçam como Terra, por exemplo, né? E aí, Niarcos, nos encaminhando para o final, tem uma outra pergunta que eu já penso aqui antes de finalizarmos. Passou aqui, né, no palco virtual ano passado o Theo Vanderloo, que esteve ou está conosco aqui online, ex-presidente da Bayer Brasil. Também passou Renato Camargo ano passado, que é Country Manager da Recarga Pay. E também a Helena Moreira, uma champion de diversidade e inclusão com carreira consolidada, muito na indústria farmacêutica, falando, né, do que eu sempre ressalto, que é a importância de alianças e pessoas aliadas em diversidade e inclusão, né, para juntos progredirmos por pautas estratégicas. E aí, Niarcos, essa questão de inclusão em agendas globais, como é que você vê possibilidades de conquistar pessoas aliadas em prol de culturas, em prol de hábitos e de vivências tão diversas entre si, rumo a metas corporativas desta mesma agenda de diversidade e inclusão? Por gentileza. Sim, eu acho que eu li muito assim sobre essa questão dos aliados, né, em qual que seria o melhor formato e não tem uma resposta assim que os acadêmicos dizem, acho que depende muito do contexto. Então, por exemplo, se a gente tem grupos que precisam de, por exemplo, assim, mais visibilidade, né? Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, um grupo de afinidade de pessoas negras e elas querem mais visibilidade, ou vamos lá, querem mais dinheiro, tá? Querem mais dinheiro, então, o que que é o melhor? É pegar aliados que consigam dar aquilo que se precisa. No caso, por exemplo, um CFO, uma pessoa que vai ter muita visibilidade na empresa. Independe ali as dimensões que a pessoa vai ter. Mas vamos supor, então, que, sei lá, a gente tem um grupo de mulheres e aí a gente quer com que o nosso objetivo como grupo, nosso propósito, é que as mulheres, elas subam na carreira e, né, enfim, toda a questão de desenvolvimento de carreira. Talvez faz sentido que uma mulher seja a principal aliada desse grupo, né? Então, eu acho que para a questão das culturas e né,
globais, desses aspectos, eu acho que também vai depender muito do que se quer atingir. Pode ter situações onde a gente quer uma própria pessoa da nossa comunidade nos representando, porque aquilo pode fazer sentido. Mas também pode ter situações onde eu não quero uma pessoa daquela comunidade, mas eu quero que aquele aliado converse com aqueles outros, entende? Então, que sensibilize, que traga uma visão para aqueles outros pares, porque naquele momento isso é importante. E é super importante também saber que tudo isso é uma evolução. Então, assim, porque é dessa forma nesse ano, ou nesses 2, 3 anos, não quer dizer que é a melhor configuração para sempre. Ela tem que ir evoluindo, né? Então, eu acho que vai depender muito desse contexto, assim. Acho que sim, é importante a gente aumentar, né, o número de latinos. Eu, como, né, apaixonado em organizações globais, né, eu acho que sou apaixonado em que os nossos países, né, de emergentes, que tem tanta... A gente é tão resiliente, passa por tantas coisas, né, no nosso dia a dia. A gente é tão criativo porque não tem opção de não ser criativo. Eu gostaria muito que, independente de qual é a configuração, de quais são esses aliados, que a gente consiga, sim, ter mais destaque nessa agenda global. Gostaria muito de ser um desses precursores e que está abrindo caminho como um dos profissionais de diversidade que está abrindo portas para outros que estejam por vir. E você disse que gostaria, você já está sendo, Niarco, e não por acaso, né? Não por acaso, pela sua formação técnica pessoal, pela sua bagagem profissional, né? Que muito em breve a gente vai poder novamente celebrar essas experiências suas, né? Então acompanhe Niarcos Pabalis nas redes, tem muito a somar, muito a contribuir por uma questão que nos une, né? Que são que é possibilitar acesso a grupos minorizados, né? Eu costumo dizer, Niarcos, que para possibilitar acesso não podemos nos desvencilhar de afeto, né? De conhecimento, de conexão, de reconhecimento de humanidades com quem nós estamos ali trabalhando, nos esforçando de segunda a segunda para incluir na sociedade como um todo, nas empresas em particular que nos une aqui, né? Então eu gosto dessa dualidade positiva, afeto para acesso, né? A conexão, a humanização. Bom, Niarcos, a gente se aproxima do final desta live, então já faz um convite público. A gente te recebe novamente com outras experiências que estão por vir, inclusive. Então, eu queria que você nos brindasse com alguma reflexão, com alguma dica, com alguma oportunidade de aprendizagem. Niarcos por Niarcos, vem todo aqui no palco, por favor. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu admiro muito o teu trabalho, eu acho que é sensacional. É um trabalho muito consistente, de muito tempo, com muita qualidade, né? Então, que eu já venho acompanhando há muito tempo, acho que é realmente sensacional. E eu queria falar para as pessoas que, pelo menos a minha experiência aqui, diversidade é muito sobre resiliência, né? Então, muito sobre empatia, resiliência. Então, não é algo fácil, não só trabalhar com diversidade, mas apoiar as causas da diversidade, né? Tem que ter muita resiliência, muita compaixão, muita empatia. E ela é uma jornada, então, como qualquer jornada, ela vai demorar e os frutos não vão surgir de um dia para o outro. Mas eu acho que se todos nós, né, ficarmos focados nesse nosso objetivo de termos um mundo mais justo, mais equitativo, com certeza a gente vai caminhando nessa direção. Então, meu pedido a todos é resiliência, empatia e tratar as pessoas, né, como seres humanos. Niarcos, fantástico. Eu lhe agradeço o afeto, o apoio, o apreço. É igualmente mútuo aqui deste lado da câmera, deste coração que bate e tal. Muita gratidão por contar com você, com as suas trajetórias aqui. Igualmente grato a todas, todos e todos que estiveram aqui online, depois offline, na rede. Desejo muito sucesso nessa trajetória coesa e coerente em diversidade e inclusão. Niarcos, a gente volta a nos esbarrarmos nesse pequeno grande mundo chamado Terra. E é isso. Então, pessoal, é que nós possamos, de fato, acessar afetos, humanidades
que estratégias de diversidade, igualdade, equidade, pertencimento e inclusão, tudo isso, e não apenas isso, não é apenas imperativos de negócio, mas é uma questão ética, é uma questão moral, é uma questão ganha-ganha para os negócios e fundamentalmente bom, fundamentalmente positivo para pessoas. Então é isso, Niacos. Novamente grato e a gente segue juntos. Obrigado. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Valeu, querido. Até mais. Até mais.